Oi, meu nome é Amanda e eu sou monitora da disciplina de Fundamentos de Representação Gráfica. E eu vou começar o conteúdo de Geometria Descritiva. Vou começar da parte inicial de coordenadas dos pontos, para depois a gente passar para a parte de retas. Esse vídeo e os próximos, eles não substituem o conteúdo de aula, eles só vão funcionar como uma visão geral do conteúdo. A gente vai usar o método Mongiano, que consiste em dois planos de projeção, um plano horizontal e um plano vertical. E a notação que a gente vai usar é uma notação adaptada do geômetra italiano Luigi Cremona, que é denominada notação cremoniana, para depois a gente fazer a determinação dos diedros, dos semiplanos e afins. A notação que a gente usa, que eu falei, é essa notação do plano horizontal com o plano vertical. A junção desse plano horizontal com o plano vertical, a interseção desses dois planos, vai resultar na linha de terra. Tá? Então, a gente vai chamar o plano horizontal de plano π e o plano vertical de plano π'. Então, a interseção do plano π com o plano π' vai resultar na linha de terra, que a gente vai chamar de π'. A linha de terra vai dividir os planos em 4 semiplanos, que a gente vai chamar de semiplano horizontal anterior e semiplano horizontal posterior. E o plano vertical também vai ter 2 semiplanos, que é o semiplano vertical superior e o semiplano vertical inferior. Os semiplanos vão delimitar as regiões em 4 diedros, nomeados no sentido anti-horário. Então, da direita para a esquerda, a gente vai ter o primeiro diedro, que é limitado pelo semiplano horizontal anterior e o semiplano vertical superior. O segundo diedro é limitado pelo semiplano horizontal posterior e o semiplano vertical superior. O terceiro diedro é limitado pelo semiplano horizontal posterior e o semiplano vertical inferior. E o quarto diedro é limitado pelo semiplano vertical inferior e o semiplano horizontal anterior. Para a gente poder representar as coordenadas desse ponto, a gente precisa representar eles na épora. E como a gente chega na épora? Depois que a gente faz o rebatimento. O que é o rebatimento? É a junção do plano horizontal com o plano vertical. Então, a gente vai juntar esse plano horizontal, rebatendo ele no sentido horário. Então, a gente junta esse plano horizontal com esse plano vertical, de maneira que o semiplano vertical superior coincida com o semiplano horizontal posterior e que o semiplano vertical inferior, esse aqui, coincida com o semiplano horizontal anterior, tá? Feito esse rebatimento, a gente vai obter a épora, tá? Isso aqui era no espaço. Agora, a épora a gente representa aqui por essa reta com esses 2 tracinhos embaixo. E é aqui que a gente vai desenhar o nosso ponto, que a gente vai representar o nosso afastamento e a nossa cota. O que é o afastamento e cota? São as coordenadas de um ponto que se relacionam com os eixos. Tá? A gente vai ter um eixo x, y e z, onde o eixo x
esse aqui, é o eixo das abscissas, que é a distância do ponto na linha de terra. O afastamento, o eixo Y, é a distância do ponto ao plano de projeção π. E a cota, o eixo Z, é a distância do ponto ao plano de projeção π'. Ou seja, a gente vai ter uma abscissa que a gente vai representar ela aqui na linha de terra. Na épora, a gente representa a abscissa por aqui. O afastamento é a distância do plano horizontal. Então, a gente vai representar o afastamento como sendo no plano horizontal. Então, é essa distância aqui. E a cota é a distância, é o eixo Z, a distância vertical, que a gente vai representar aqui na épora. Como a gente vai saber se o afastamento e a cota são positivos? Bom, a gente tem a regra dos sinais. Na abscissa, que a gente vai desenhar na linha de terra, ou na épora, a gente tem como referência o nosso ponto zero, e à direita do ponto zero a gente tem uma abscissa positiva, à esquerda do ponto zero a gente tem uma abscissa negativa. Então, tendo a nossa épora aqui, tendo um zero aqui, para cá é positivo, para cá é negativo. O afastamento. A nossa linha de terra como referência. À direita da linha de terra, a gente tem um afastamento positivo. À esquerda da linha de terra, afastamento negativo. Só que lembrem que o plano horizontal, a gente faz o rebatimento dele. Ou seja, a gente junta o plano horizontal com o plano vertical. Ou seja, o que está à esquerda da linha de terra vai para cima. E o que está à direita da linha de terra vai para baixo. Ou seja, no afastamento, na épora, afastamento positivo, a gente desenha para baixo, e afastamento negativo, a gente desenha para cima, que é o contrário da cota. Cota positiva a gente desenha acima da linha de terra e cota negativa a gente desenha abaixo. Então, se no afastamento o que era positivo era embaixo, na cota o que é positivo é para cima e o que é negativo é para baixo. Um ponto ele pode ocupar 9 posições dentro do espaço. Começando pelos diedros. O ponto ele pode ter, vou só anotar aqui, lembrando que cota positiva em cima, cota negativa para baixo, afastamento positivo à direita e afastamento negativo à esquerda. Então, um ponto do primeiro diedro, ele precisa ter um afastamento positivo e uma cota positiva. Esse ponto, então, está localizado no primeiro diedro. Um ponto com a mesma cota positiva, só que com afastamento negativo, ele vai estar no segundo diedro. Um ponto com afastamento negativo e cota negativa, ele vai estar no terceiro diedro. E por fim, um ponto com afastamento positivo e cota negativa, ele vai estar no quarto diedro. Para um ponto estar em algum diedro, um ponto está localizado no diedro, ele precisa ter um valor de cota e afastamento
diferente de zero. Pode ser um valor positivo ou negativo, mas ele não pode ser zero. Por quê? Se um ponto tiver alguma coordenada ou de afastamento ou negativo, ou afastamento ou cota, ou os dois serem zero, então ele não está num diedro, ele está num semiplano. Então, se ele tem um valor de afastamento positivo e uma cota zero, ou seja, ele não tem essa distância vertical, eu não vou estar no diedro, eu vou estar no semiplano. Semiplano horizontal anterior. Se eu tenho uma cota zero e o afastamento negativo, então eu estou num semiplano horizontal posterior. Do mesmo modo, agora ao contrário, mas a lógica é a mesma. Se eu tenho um valor de cota, mas eu não tenho um afastamento, então eu estou no semiplano vertical, no plano vertical. Ou eu vou estar no semiplano vertical π'S, ou no semiplano vertical π'I. Agora, se eu não tenho nem o valor de cota e nem o valor de afastamento, se minha cota e afastamento são zero, então eu não estou nem no semiplano vertical, nem no plano vertical, nem no plano horizontal e nem no diedro. Eu vou estar exatamente em cima da linha de terra. Eu vou estar no π'I. Bom, então da parte do conteúdo teórico era isso. Agora a gente vai partir para os exercícios práticos de coordenadas dos pontos, para ver como a gente aplica essa teoria. E eu deixo aqui o nosso canal do YouTube e o nosso Instagram, caso alguém queira seguir, porque vai ter mais conteúdos, não só dessa disciplina, como de outros. Então, como eu disse, a gente vai fazer uns exercícios referentes ao conteúdo de coordenadas dos pontos, onde o exercício pede para fazer as representações no espaço e na épora dos pontos dados abaixo e indique a posição ocupada por cada um deles. Então, a gente tem esses 6 pontos e a gente precisa desenhar no espaço, aqui, esses pontos, determinar a posição ocupada por eles e depois representar aqui na épora. Eu já tinha desenhado 2 pontos aqui só para referência. Então, começando pelo ponto C. A gente tem uma abscissa de menos 1, lembrando que a abscissa é aqui no eixo X, uma abscissa de menos 1, menos a esquerda do zero, então a gente tem menos 1. A gente tem um afastamento de 0, então nosso afastamento está aqui em cima, e uma cota negativa de menos 4. Cota negativa a gente desenha para baixo. Então, a gente tem o nosso ponto C aqui. Indique a posição ocupada por cada um desses pontos. Então, nosso ponto C, a gente não tem afastamento, então a gente está em cima do plano vertical. Se a nossa cota é negativa, então a gente está em cima do semiplano vertical π'I. Nosso ponto D, uma abscissa negativa de menos 2, um afastamento negativo de menos 3, afastamento negativo para a esquerda, menos 3, e uma cota negativa de menos 4. Então, o nosso ponto está
aqui em cima. E qual é a posição ocupada por ele? Bom, a gente tem um valor de afastamento e um valor de cota. Os dois são diferentes de zero. Então, a gente está num diedro. Se o nosso afastamento é negativo e a nossa cota é negativa também, então a gente está no terceiro diedro. Nosso ponto E, a gente tem uma abscissa de 1, positivo, a gente tem um afastamento positivo de 2,5, e a nossa cota é 0. Bom, então a nossa cota está aqui. Então, o nosso ponto está aqui coincidindo com a coordenada do afastamento. E aonde está? Bom, a gente tem o valor de cota igual a 0, então a gente está em cima do plano horizontal. Como o nosso afastamento é positivo, então a gente está em cima do semiplano horizontal πA. Por fim, a gente tem aqui uma abscissa positiva de 2,5. E o nosso afastamento e a nossa cota são 0. Bom, se o nosso afastamento é 0 e a nossa cota é 0, então a gente não tem nenhuma distância horizontal, nenhuma distância vertical, então a gente está exatamente em cima da linha de terra, ou do π linha. E aqui ficaria o nosso ponto F. Agora, a gente já representou aqui no espaço e já indicou a posição de cada um desses pontos. Falta desenhar eles na épora. Eu anotei aqui do lado para a gente relembrar que, por causa do rebatimento, ou seja, a gente vai fazer o plano horizontal coincidir com o nosso plano vertical, então a gente vai ter que o π'S vai coincidir com o πP e o π'I vai coincidir com o πA. Ou seja, os pontos que estão aqui de afastamento, que estão em cima do πA, a gente vai desenhar aqui para baixo. Então, qualquer afastamento positivo, a gente vai desenhar para baixo. E qualquer afastamento negativo, a gente vai desenhar para cima, na nossa épora. Então, o ponto A, que tem uma abscissa positiva de 1,5, um afastamento positivo de 3,5, a gente vai desenhar para baixo. Então, 3,5 de afastamento. E a nossa cota é positiva de 4. Então, cota positiva a gente desenha para cima. Então, temos uma cota de valor 4. E assim que a gente vai continuar fazendo para todos os outros pontos. Então, nosso ponto B tem uma abscissa de 0, um afastamento de 0 e uma cota positiva de 2,5. O nosso ponto C está desenhado aqui, uma abscissa de menos 1, então a abscissa negativa a gente desenha para cá, então menos 1, 0
de afastamento, então bem em cima da linha, e uma cota negativa de menos 4. O ponto D tem uma abscissa de menos 2, um afastamento negativo de menos 3, então afastamento negativo para cima, menos 3, e uma cota negativa de menos 4. O ponto E, uma abscissa positiva de 1, um afastamento. Então, o ponto E tem uma abscissa de 1, um afastamento de 2,5 positivo, que a gente desenha para baixo, e uma cota 0. E o último ponto, ponto F, a gente tem uma abscissa de 2,5 e a gente não tem nem o valor de afastamento, nem o valor de cota. Então, o nosso ponto F tem os dois pontos coincidindo aqui em cima. Esse é um exercício bem simples, é só para treinar essa parte do conteúdo. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Até o próximo vídeo.